Fazendeiro viúvo contrata babá e fica chocado com o que ela trouxe para sua vida. A vida na fazenda nunca foi fácil, mas para Antônio, essa realidade tornará-se ainda mais desafiadora desde a perda de sua esposa. A vasta terra, que antes parecia florescer com vida e esperanças, agora era uma lembrança constante de sua dor. Em cada canto da casa, ele enxergava algo que o fazia recordar a alegria que um dia conhecera, mas que fora arrancada brutalmente no instante em que Louise nasceu. Em meio à escuridão do luto, Antônio encontrava-se frente a frente com a pequena menina, cujos olhos traziam uma pureza e uma doçura que ele mal sabia como lidar. Ele sentia uma responsabilidade imensa em ser pai, mas era consumido pelo medo de fracassar. A dor e a solidão o envolviam como uma névoa densa, e cada tarefa, por mais simples que fosse, pesava em suas costas como uma montanha. Com o passar dos meses, as dificuldades em conciliar o trabalho na fazenda com os cuidados de Louise começaram a mostrar seus efeitos. Antônio passava a noite sem dormir, embalando a menina em seus braços enquanto ela chorava e gritava, um som que ecoava pela casa vazia. Ele tentava acalmá-la, mas a insegurança tomava conta de cada gesto. Sentia-se um estranho diante daquele pequeno ser que era, ao mesmo tempo, tudo que lhe restava de bom, mas também o espelho de sua maior perda. Havia noites em que ele se perguntava se conseguiria suportar tudo aquilo. A dor era tão profunda que parecia sufocá-lo. Foi nesse turbilhão de emoções que Antônio finalmente tomou a difícil decisão de buscar ajuda. Ainda que, para ele, significasse expor uma fraqueza, a verdade era clara, ele não podia mais seguir sozinho. Decidiu então contratar uma babá para Louise, alguém que pudesse ajudar a preencher a lacuna que ele não conseguia, alguém que trouxesse a leveza que lhe faltava para dar a filho o cuidado que merecia. O orgulho o impediu de aceitar a ideia facilmente. Ele hesitava, relutava, mas, no fundo, sabia que aquilo era necessário. A decisão, porém, não veio sem angústia. Antônio sentiu um misto de alívio e vergonha, um orgulho ferido por precisar de alguém em sua casa, no espaço que um dia fora compartilhado com sua esposa, agora destinado a outra pessoa. Em seu íntimo, uma pergunta o atormentava: como alguém poderia ocupar o papel que a mãe de Louise deixara vazio? Leonora chegou à fazenda em um dia ensolarado, com sua presença vibrante e uma energia que parecia iluminar tudo ao redor. Seus olhos eram brilhantes e curiosos, e o sorriso que trazia nos lábios era franco e caloroso, o tipo de sorriso que não se via por ali há muito tempo. Vestindo roupas simples, mas coloridas, e carregando uma pequena mala, Leonor observou a casa grande e os campos extensos ao redor, respirando fundo cheiro de terra e folhas secas. Quando Antônio apareceu para cumprimentá-la, seu semblante severo contrastou imediatamente com o ar despreocupado de Leonora. Ele analisou com um olhar crítico, como se tentasse entender o que uma pessoa tão cheia de vida poderia saber sobre responsabilidades e compromissos. Leonora sentiu a frieza e a dureza na postura dele, mas manteve o sorriso e estendeu a mão, tentando dissipar a tensão no ar. Olá, Sr. Antônio. É um prazer finalmente conhecê-lo, disse ela com sua voz clara e alegre. Ele aceitou o aperto de mão dela, mas com um aceno contido. Seus olhos mostravam que, para ele, aquilo não era uma oportunidade para socializar, mas uma necessidade prática. Leonora, está é minha filha, Louise. Ela é a razão pela qual você está aqui? Espero que entenda a seriedade do seu trabalho, respondeu ele, seco, apontando para a pequena menina em seus braços. Leonora se abaixou para ficar no nível de Louise, que a observava com uma curiosidade intensa. Em um instante, como se sentisse a natureza calorosa da nova babá, Louise esticou as mãozinhas para Leonora, e Antônio, sem muita escolha, permitiu que ela pegasse a bebê no colo. Leonora abraçou a menina com delicadeza, e o sorriso que Louise esboçou foi suficiente para iluminar o ambiente inteiro. Era uma reação que Antônio não esperava e que, em seu coração, fez brotar uma sensação estranha, algo entre ciúme e um alívio incômodo. Oi, minha pequena, disse Leonora suavemente, segurando a menina com cuidado. Ela balançava Louise em seus braços, cantarolando uma música doce que aprendeu com sua avó. A menina logo começou a rir, um som puro e inocente que ecoou pela sala, trazendo uma leveza inédita à casa.
Antônio observava em silêncio, incapaz de esconder o leve franzir de suas sobrancelhas, dividido entre a surpresa e a apreensão. Era a primeira vez que via Louise sorrir daquele jeito, tão espontânea e cheia de alegria. Ao ver a cena, Antônio sentiu uma pontada de desconforto. Como Leonor havia conseguido o que ele tentava há meses? O riso de Louise, que devia ter lhe trazido felicidade, o incomodava de um jeito que ele não sabia explicar. Era como se uma parte dele quisesse ser a única pessoa capaz de acalmar a filha, mas, ao mesmo tempo, sabia que não poderia negar o quanto era bom vê-la assim, tão feliz. Ao longo dos dias, Antônio acompanhava o trabalho de Leonora com olhos atentos e um certo desconcerto. Ele observava cada gesto dela, cada brincadeira inventada, cada música cantada com espontaneidade. Leonora parecia trazer vida para todos os cantos por onde passava, assobiando baixinho enquanto fazia tarefas simples e conversando alegremente com Louise, que respondia com gargalhadas e gritinhos animados. A casa começava a ganhar um ar diferente, quase como se o espírito alegre de Leonora estivesse impregnando o lugar. Mas, por trás do semblante sério, Antônio não podia negar que essa mudança o incomodava. Ele não gostava de ver alguém tocando o coração de sua filha tão facilmente, quando ele próprio, com toda a sua dedicação, mal conseguia arrancar um sorriso dela. Era como se Leonora tivesse entrado na vida dele sem esforço, quebrando uma barreira invisível que ele achava impossível de ser transposta. A convivência entre Antônio e Leonora não tardou a se mostrar um verdadeiro campo de batalha emocional. Antônio era um homem de rotinas, de dias meticulosamente organizados e silenciosos, enquanto Leonora parecia ter uma alma que não conhecia limites ou regras. Logo nas primeiras semanas, ele começou a se irritar com os pequenos hábitos dela, o jeito despreocupado com que deixava as janelas abertas para o sol entrar, os assobios que ecoavam pelos corredores e, acima de tudo, a música que vinha do rádio antigo que Leonor havia encontrado e trazido à vida. Quando ele chegava dali e a ouvia cantar junto com a melodia, com sua voz clara e leve, sentia uma ponta de irritação crescer dentro dele. Leonora, eu já pedi para diminuir essa música, resmungava ele, tentando controlar-o tão irritado. Leonora, que naquele momento estava balançando Louise no colo, ergueu o olhar para ele com um sorriso doce, mas firme. Desculpe, senhor Antônio, mas Louise adora ouvir música, e eu também, respondeu, mantendo o sorriso. E a música parece fazer ela sorrir. Não é bom vê-la feliz? A resposta de Leonora pegou Antônio desprevenido. Ele abriu a boca para rebater, mas se deteve ao notar o rosto de Louise iluminado pelo sorriso. Respirou fundo, cerrando os punhos, mas desistiu de insistir. Aquela era apenas uma das muitas situações em que o contraste de temperamento entre os dois gerava uma tensão no ar. A cada dia, parecia que Leonora desafiava as regras não ditas da casa com sua presença vibrante e seu jeito alegre, que aos poucos ganhava um espaço na vida de Antônio, mesmo que ele não quisesse admitir. Quando ele encontrava Leonora brincando de faz de conta com Louise ou a via imitando sons de animais para arrancar risadas da menina, Antônio não podia evitar um leve sorriso, mas se apressava em escondê-lo, temendo que Leonora notasse. Ainda assim, ele encontrava motivos para criticá-la, como se sentisse a necessidade de reforçar a distância entre eles. Leonora, você precisa se concentrar nas suas obrigações. Esta casa não é um circo, murmurava, em um tom que variava entre o sério e o irritado. Eu estou cuidando dela, senhor Antônio, respondia a ela, sem se intimidar. Só acho que o riso é tão importante quanto qualquer outra coisa para Louise. Ela precisa de amor, de atenção e de alegria. As palavras dela o atingiam como uma provocação, fazendo refletir sobre a verdade que escondiam. Em seu íntimo, Antônio sabia que Louise merecia mais do que o ambiente austero que ele criara, mas aceitar isso era como admitir uma derrota. E, mesmo sem querer, ele se via esperando por aqueles momentos, por aquela música que ele reclamava, mas que trazia uma estranha paz aos seus dias. Percebia que, quando Leonor estava fora de casa, a casa parecia voltar a ser o lugar solitário que tanto machucava, e essa constatação o inquietava. Naquela noite fria, Louise começou a mostrar sinais de febre. Ao perceber que a pequena estava quente e sonolenta demais, Leonora, com o rosto tenso,
tomou todas as medidas necessárias, trocando compressas de água fria e mantendo-a confortável em seus braços, enquanto cantarolava suavemente para acalmá-la. Antônio, que havia notado o nervosismo de Leonora, ofereceu ajuda, mas percebeu rapidamente que ela tinha tudo sob controle. Mesmo preocupada, Leonora se mostrava forte e serena, cuidando de Luíse com uma delicadeza e dedicação que Antônio nunca imaginara. A noite avançava, e Antônio permanecia inquieto no corredor, escutando o canto suave que vinha do quarto de Luíse, junto ao som de seus passos leves. Ele sabia que a presença de Leonora era essencial ali, mas sentia-se dividido. Parte dele queria tomar as rédeas e estar ao lado de Luíse, mas, ao mesmo tempo, entendia que a ternura de Leonora fazia diferença naquela situação. Em meio ao silêncio da casa, ele se viu segurando a respiração, cada nota do canto dela acalmando não apenas a bebê, mas também algo que ele não sabia que estava tão sufocado dentro de si. Depois de um tempo, quando a febre finalmente pareceu ceder e Luíse adormeceu, Antônio foi até a porta do quarto e, com um toque leve, chamou por Leonora, que saiu em silêncio, fechando a porta atrás de si. Ao vê-lo ali, com uma expressão vulnerável e cansada, ele a olhou de forma que surpreendeu a ambos. Havia algo de inusitado em seus olhos, uma mistura de gratidão e alívio, mas também de dor, como se ele quisesse dizer mais do que conseguia. Obrigado por cuidar dela, começou ele, com uma voz baixa, rouca. Eu não sei se teria conseguido fazer isso sozinho. Leonora, ainda segurando um pano de algodão molhado, deu um sorriso compreensivo, um sorriso sem julgamentos, apenas bondade. Sabia que por trás daquela rigidez e costura fine, havia um homem que ainda lutava contra fantasmas do passado. Antônio, ela respondeu suavemente. Você está fazendo o melhor que pode. É natural ter medo, cuidar de um bebê é um desafio enorme. E você carrega isso sozinho. As palavras dela pareciam ecoar no peito dele, trazendo à tona um turbilhão de sentimentos. Por um instante, ele se permitiu a vulnerabilidade que tanto evitara. Com a cabeça baixa, ele confessou, quase em um sussurro. Eu sinto tanto a falta dela, Leonora. Quando Luíse nasceu, eu perdi a pessoa que era meu chão, meu tudo. E, desde então, tenho medo de falhar com Luíse, de não ser o pai que ela merece. Às vezes, parece que toda a alegria que eu tinha se foi com ela. Leonora deu um passo à frente, tocando levemente o ombro de Antônio, sentindo a tensão que ele tentava esconder. Ela sabia que suas palavras não apagariam a dor, mas talvez pudessem confortar um coração ferido. Antônio, a dor nunca some, mas ela muda de forma. Luíse não precisa de perfeição, precisa apenas de um pai que a ame, e é isso que você tem feito. E, se precisar de ajuda, eu estou aqui, não só por Luíse, mas por você também. Antônio ergueu os olhos para ela, sentindo algo que não sentia há tempos, um calor reconfortante, uma sensação de que talvez ele pudesse, um dia, voltar a sorrir sem culpa. Aquela mulher, que entrará em sua vida trazendo luz e alegria que ele tanto renegava, agora parecia ser a âncora que ele precisava. Depois daquela noite em que Antônio abriu seu coração, algo invisível, mas palpável, passou a pairar entre ele e Leonora. Os silêncios deixaram de ser constrangedores, dando lugar a uma sensação de paz, quase uma cumplicidade silenciosa. Antônio, antes tão fechado em sua dor, agora sentiu uma curiosidade crescente por aquela mulher. Ele a observava enquanto ela cuidava de Luíse, enquanto conversava com a bebê com uma doçura quase mágica, enquanto enchia a casa com sua presença alegre. Cada sorriso de Leonor iluminava a sala de um jeito que ele não conseguia ignorar, e, aos poucos, ele se via mais atento, mais presente. A verdade era que Antônio começava a buscar desculpas para estar perto dela. Às vezes, ajudava em tarefas banais que ele jamais se importaria em fazer antes. Em outras, prolongava as conversas simples, perguntando sobre a infância dela, as histórias de sua família. Leonora, sempre generosa, compartilhava detalhes de sua vida com um sorriso encantador, sem pressa. Havia uma simplicidade nela, um brilho de quem enxerga a beleza nas coisas mais simples, e essa leveza fazia com que ele se perguntasse se o peso que carregava poderia um dia se tornar menor. Certa tarde, enquanto Leonora terminava de preparar uma sopa para Luíse, Antônio se aproximou, observando-a em silêncio.
Os cabelos dela escapavam de um coque desagitado, e ela cantarolava baixinho, concentrada. A cena era tão singela, mas ele sentiu um aperto no peito, uma sensação que mal sabia nomear, mas que trazia algo de esperança. Leonora, ele começou, hesitante. Ela parou de cantarolar e se virou para ele, com uma expressão serena. Sim, senhor Antônio. Respondeu, a voz dela suave. Ele hesitou, buscando as palavras. Queria agradecer por tudo, por cada momento em que ela estiver ali, por cada sorriso que devolver a vida à sua casa, mas ao mesmo tempo sentia que palavras eram insuficientes. Em um gesto inconsciente, estendeu a mão, segurando a dela de leve, como quem toca algo precioso. Leonora, surpresa, manteve o olhar fixo nele, e aquele breve toque trouxe uma eletricidade que ambos sentiram. O silêncio entre eles foi preenchido por um turbilhão de emoções não ditas, e, por um instante, eles eram apenas duas almas conectadas, sem passado, sem magos, apenas ali. Obrigado, Leonora, sussurrou ele, sentindo a própria voz trêmula. Você trouxe algo que eu achava que nunca mais teria aqui. Ela sorriu, um sorriso cheio de doçura, mas havia também algo mais, um sentimento que ela tentava entender. Percebia que o coração lhe batia rápido, mas havia algo em Antônio que a atraía para além da dor e do luto. Ele era um homem marcado pela perda, sim, mas havia nele uma bondade e uma força que a tocavam. Queria dizer algo, mas as palavras pareceram fugir, e ela apenas apertou levemente a mão dele, respondendo como simples. Não precisa agradecer, Antônio. Cuidar de vocês é um prazer. Aquele momento, breve e simples, acendeu algo novo entre eles, algo que não podiam mais negar. Antônio, no entanto, se afastou, como se o toque tivesse despertado uma culpa que ele não queria encarar. Parte dele queria se entregar, queria deixar que esse sentimento florescesse, mas a lembrança de sua esposa freava, trazendo de volta o peso do luto e a sensação de traição. Ele se questionava se estava sendo injusto com a memória dela, se permitir um novo amor era errado. Mas, por mais que lutasse, percebia que os sentimentos por Leonora estavam crescendo a cada dia. Leonora também notava a distância que ele tentava manter. Sabia que Antônio carregava uma dor profunda e respeitava cada passo que ele dava, mesmo que seu próprio coração o impulsionasse na direção dele. Sabia que o caminho para o coração de Antônio não seria fácil, mas, pela primeira vez, sentia que aquele homem, tão forte e tão marcado pela perda, talvez tivesse encontrado nela o começo de uma nova história. A chegada de Clara à fazenda foi um choque para Antônio e para Leonora. Ela apareceu sem aviso, trazendo consigo o peso da memória da irmã. Clara tinha o mesmo semblante austero e olhar penetrante que sua irmã possuía, mas faltava-lhe a doçura. Ao vê-la entrar, Antônio sentiu o passado retornar de maneira brutal e desconcertante. Clara, como sempre, possuía um ar de crítica, um julgamento silencioso que fazia Antônio se encolher internamente. Antônio, é bom ver que você está bem, disse Clara, com tom ambíguo, enquanto olhava ao redor da casa, como se examinasse o ambiente em busca de algo fora de lugar. Leonora, que estava no corredor segurando Louise, parou no instante em que notou o olhar incisivo de Clara sobre ela. Era um olhar frio e calculista, que a fez sentir como uma intrusa na própria casa onde passará meses cuidando de Louise e tentando acalmar o coração de Antônio. Sem muita cerimônia, Clara aproximou-se da pequena Louise, que sorriu inocente para a tia. Mas Clara, sem reciprocidade, virou-se para Antônio, franzindo a testa ao notar a familiaridade de Leonora com a menina. Então, é essa babá que você contratou? Indagou Clara, com uma voz que transbordava desconfiança. Antônio ficou em silêncio, visivelmente desconfortável. Sentia-se dividido entre a gratidão por Leonora e a responsabilidade de manter intacta a memória de sua falecida esposa diante de Clara. Clara, que sempre tivera uma ligação muito próxima com a irmã, parecia sentir-se no direito de controlar até mesmo a maneira como ele deveria lidar com o luto. Sim, Clara, essa é Leonora. Ela tem sido uma grande ajuda para Louise, disse Antônio, tentando soar firme, mas notando que a voz lhe falhava um pouco. Clara soltou um suspiro carregado e lançou um olhar direto a Leonora, que se mantinha em silêncio, embora o incômodo estivesse estampado em seu rosto. E me diga, Leonora,
quais são as suas intenções? Vejo que está confortável demais aqui. Não acha que é cedo para estar tão próxima? A pergunta foi lançada como uma lâmina, com frieza, e atingiu Leonora em cheio. Leonora respirou fundo, tentando manter a calma e se lembrando de que estava ali pelo bem de Louise, que a essa altura dormia em seus braços, alheia ao desconforto. Mesmo assim, as palavras de Clara a feriram profundamente. Eu estou aqui apenas para cuidar de Louise e ajudá-la no que precisar, respondeu Leonora, contendo a emoção que ameaçava transparecer. Nada mais, senhora. Mas Clara não se deu por satisfeita e continuou com uma expressão de desdém. Bem, espero que suas intenções fiquem apenas nisso. Essa casa pertence a uma memória, Leonora. A minha irmã não merece ser esquecida tão rapidamente, disse, voltando-se para Antônio com um olhar de desaprovação. E você, Antônio, achei que teria mais respeito por tudo que ela significou. A acusação silenciosa de Clara pesou sobre Antônio, que sentiu a culpa que tanto tentava esconder emergir de forma quase insuportável. Ele sabia que não estava traindo sua esposa, mas o simples fato de ouvir aquelas palavras o deixou vulnerável, como se de fato estivesse fazendo algo errado ao deixar que sentimentos por Leonora surgissem. Leonora, por sua vez, sentiu o coração apertar. Sabia que sua presença era benéfica para Louise e que Antônio estava, aos poucos, encontrando um pouco de alegria ao seu lado. Mas agora, com as insinuações de Clara, sentia-se como uma intrusa em um lugar que, de alguma forma, havia começado a considerar seu lar. Sem outra saída, decidiu que melhor seria se afastar para preservar a paz na casa e evitar que Antônio enfrentasse conflitos ainda mais dolorosos. Acho melhor eu ir para meu quarto agora, disse Leonora, com a voz baixa, evitando o olhar de Antônio, que parecia tão perdido quanto ela naquele momento. Ela se retirou, carregando Louise com cuidado, mas com o coração quebrado. A decisão a doía mais do que poderia imaginar, mas acreditava que, ao se afastar, estaria deixando Antônio lidar com o luto sem o peso da presença dela. E, quem sabe, talvez pudesse ajudá-lo mais ao deixá-lo livre para decidir o que realmente queria para si e para sua filha. Nos dias que se seguiram, a ausência de Leonora na rotina da casa tornou-se insuportável para Antônio. A casa, que antes pulsava com os risos de Louise e as canções que Leonora cantarolava, agora voltava a ser o que fora antes dela chegar, um espaço silencioso e frio. Ele tentou ignorar a dor crescente, ocupar-se com o trabalho na fazenda, mas, a cada fim de tarde, quando retornava e encontrava a casa vazia, sentia-se tragado por um vazio sufocante. Louise, ainda pequena, percebia a mudança. A menina ficava inquieta, chorava ao anoitecer, chamando pela presença familiar e acolhedora que encontrara em Leonora. Nenhuma outra babá conseguia acalmá-la como Leonora fazia, e Antônio, ao vê-la tão perturbada, sentia sua decisão se tornando cada vez mais clara. A dor que ele via no rosto da filha era o espelho de seu próprio coração, que clamava pela alegria que Leonora trouxera e que, agora, havia se dissipado. Em um desses momentos de angústia, sentado na beira da cama, observando Louise chorar e se remexer em seu sono inquieto, Antônio compreendeu que a presença de Leonora não era uma ameaça à memória de sua esposa. Pelo contrário, ela era a chance de uma nova felicidade, um amor diferente, que não apagava o passado, mas que oferecia uma esperança para o futuro. Com esse pensamento enraizado em seu peito, ele decidiu que precisava dela ao seu lado, que precisava lutar para tê-la de volta em suas vidas. Na tarde seguinte, determinado e com o coração acelerado, Antônio subiu em seu cavalo e partiu em direção ao vilarejo, onde sabia que encontraria Leonora. Ao chegar, ele a avistou de longe, saindo da pequena mercearia com o ar cansado e os ombros curvados, como se estivesse tentando se esconder do mundo. O coração de Antônio disparou ao vê-la. Ela parecia tão distante, ao mesmo tempo, tão perto de tudo que ele desejava. Leonora! Chamou ele, descendo do cavalo e aproximando-se dela com passos firmes. Leonora parou a ouvi-lo e, ao virar-se, sua expressão foi tomada por surpresa e, em seguida, hesitação. Ela não esperava vê-lo ali, e parte de si temia a razão de sua presença. Mas Antônio não deu tempo para que dúvidas se formassem entre eles. Aproximou-se devagar, mas com uma determinação no olhar que Leonora nunca havia visto. Eu não posso continuar assim, começou ele,
uma voz rouca, mas firme. Desde que você se afastou, percebi o que realmente importa. Você trouxe luz para minha vida, Leonora. Trouxe alegria para Louise, para casa, e para um homem que há muito tempo tinha esquecido que era sentir isso. Leonora segurava o próprio fôlego, as palavras dele alcançando um lugar profundo e delicado dentro dela. Ela queria acreditar, mas as dúvidas persistiam. Antônio, e a memória da sua esposa? Sussurrou, a voz dela suave e trêmula. Eu nunca quis invadir esse espaço. Ele respirou fundo, os olhos fixos nos dela, transmitindo uma sinceridade que dissipava qualquer incerteza. A memória dela sempre estará aqui, Leonora. Mas eu entendi que a vida não precisa parar por isso. Você não é uma substituição, não ocupa o espaço dela. Você é a minha nova chance. E Louise precisa de você tanto quanto eu preciso. Eu quero que você fique. Quero que a gente construa algo novo juntos. A intensidade de suas palavras a deixou sem reação, mas, ao mesmo tempo, algo em seu coração começava a se render. O rosto de Antônio trazia uma expressão que ela nunca havia visto antes, uma mistura de vulnerabilidade e esperança. Ele era um homem que finalmente baixava a guarda, oferecendo a ela o que há muito tempo guardava para si. Leonora, eu quero uma família com você, disse ele, com um sussurro carregado de emoção. Você trouxe a alegria de volta à minha vida e me fez entender que posso ser feliz novamente. Por favor, fique. As lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto de Leonora, que, sem saber ao certo como reagir, sentiu-se tomada pelo amor e pela sinceridade que ele lhe oferecia. Leonora secou as lágrimas, respirando fundo enquanto tentava organizar os pensamentos e as emoções que fervilhavam em seu peito. Ela olhou para Antônio, sentindo tanto amor quanto medo. A ideia de permanecer ao lado dele era tudo que seu coração desejava, mas, ao mesmo tempo, temia não estar à altura daquela responsabilidade. Sentia-se dividida entre seu amor crescente por Antônio e Louise e as dúvidas sobre seu próprio valor. Antônio, eu nunca pensei que teria um papel tão importante na vida de vocês. Mas e se eu não for suficiente? Leonora sussurrou, insegura, desviando o olhar. Antônio segurou delicadamente seu rosto, forçando-a a encará-lo, com um olhar firme e amoroso. Você é tudo o que precisamos, Leonora. Você trouxe amor e alegria para nossas vidas. Eu passei muito tempo tentando ser forte, mas a verdade é que, desde que você chegou, foi você quem nos tornou inteiros novamente. Não é apenas Louise que precisa de você, eu também preciso. Aquelas palavras penetraram fundo do coração de Leonora, acalmando seus medos e abrindo espaço para uma nova certeza. Ela sabia que, com Antônio ao seu lado, poderia enfrentar qualquer obstáculo. Ele a acolhia, não como uma substituta, mas como alguém que, por mérito próprio, conquistou seu lugar na família. Eu também preciso de vocês, respondeu ela, finalmente rendendo-se ao sentimento que, por tanto tempo, temera. Eles se abraçaram, sentindo o calor e a força de um ao outro, e souberam, sem precisar de mais palavras, que estavam prontos para recomeçar. Leonora voltou à fazenda, e o vazio que a casa carregava desapareceu, preenchido por risos, conversas e o som suave de suas músicas. Louise, encantada com o retorno de sua querida babá, voltou a sorrir e a brincar, crescendo cercado de carinho e atenção. O tempo passou, e Antônio e Leonora se dedicaram a construir um lar pleno de amor e felicidade. As paredes da casa, antes sombrias, agora ganhavam vida com os toques cuidadosos de Leonora, que transformava cada cômodo em um lugar aconchegante e cheio de luz. Antônio, que passara tanto tempo preso ao passado, redescobriu o prazer de viver, agora ao lado de uma mulher que o compreendia, o desafiava e o fazia querer ser uma pessoa melhor. Ele se redimia, não apenas com Louise e Leonora, mas também consigo mesmo, abandonando o peso da culpa e permitindo-se viver de maneira plena e verdadeira. Em uma tarde ensolarada, eles decidiram oficializar a união que haviam construído com tanto amor. A cerimônia foi simples, realizada no jardim da fazenda, cercada por poucas pessoas e pelo verde que testemunhara o renascimento de suas vidas. Leonora vestiu um vestido leve, os cabelos soltos ao vento, enquanto Antônio, emocionado, a aguardava com Louise nos braços.
A menina, agora maior e cheia de energia, olhava para eles com um sorriso inocente, sem entender completamente o que aquele momento significava, mas ciente de que estava cercada por amor. Quando trocaram votos, as palavras de Antônio foram sinceras e carregadas de emoção. Leonora, você trouxe luz e esperança para a minha vida e para a vida da minha filha. Hoje eu prometo, diante de tudo que construímos, que nunca deixarei de lutar por você, por nós. Com você, descobri que o amor pode renascer e transformar. Sou eternamente grato por ter você ao meu lado. Leonora, com os olhos brilhando, respondeu com um sorriso sereno e feliz. Antônio, foi ao seu lado e ao lado de Luíse que encontrei meu verdadeiro lar. Vocês são tudo que sempre sonhei. Prometo ser a esposa e a mãe que vocês merecem e dar a vocês o amor que trazem à minha vida todos os dias. Eles se beijaram, com Luíse entre eles, a pequena testemunha de uma história que começara com dor, mas que agora florescia em amor e esperança. A partir daquele dia, eles formaram uma família inquebrável, onde o passado já não era mais um fantasma, mas uma base sólida sobre a qual construíram um futuro repleto de alegrias e conquistas. O sol brilhava alto sobre a fazenda, abençoando aquela união, e, naquele momento, Antônio sabia que estava exatamente onde deveria estar, ao lado de Leonora e Luíse, em um lar cheio de amor, pronto para enfrentar o que quer que o futuro reservasse. Se você gostou da história, deixe seu like e compartilhe suas opiniões nos comentários. Adoro saber o que vocês acharam. Obrigado por assistir.